Segunda parte do resumo, análise de comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista, do ano 2018, Curitiba. Estabelecimento de objetivos a curto, médio e longo prazo para a intervenção. Planejamento da intervenção, o clínico deve prestar atenção cuidadosa à ocorrência de comportamentos precursores que possam predizer desenvolvimento futuro de problema, desenvolvimento futuro, tanto como desenvolvimento de coisas boas, como de problemas futuros mais graves, como alguma coisa que você sabe que vai criar aquele problema e que é melhor evitar, como tomar o brinquedo da criança, né? Você pode intervir cedo em relação a tais comportamentos. No planejamento de qualquer programa de intervenção analítico comportamental, o clínico deve, em primeiro lugar, garantir que todas as 7 dimensões definidoras da análise do comportamento aplicado estejam evidentes no programa. As dimensões são as seguintes: programas de intervenção baseados na análise de comportamento são aplicados, comportamentais, analíticos, tecnológicos, sistemáticos, efetivos e resultam na generalidade das habilidades. A dimensão aplicada refere-se à extensão em que o programa está sendo usado para resolver problemas de relevância social. Comportamental, como anteriormente foi feita alusão, refere-se a manter o foco no comportamento do cliente. Mais especificamente, significa que o analista do comportamento explica o comportamento baseando-se na identificação das relações funcionais por meio de observação de interação entre o comportamento e o ambiente, o que efetivamente elimina a necessidade de explicar o comportamento por meio de qualquer entidade interna e imutável. Dimensão analítica refere-se à análise constante e à mensuração frequente, ou seja, avaliação e coleta de dados do comportamento e os efeitos da intervenção, com inspeção visual por meio do uso de gráficos, assim como a busca de relações funcionais. O termo tecnológica, nesse contexto, não se refere ao uso da tecnologia. Em vez disso, essa dimensão em particular indica a importância da especificação de todos os procedimentos para mudar o comportamento em um nível tão detalhado que permita facilmente sua aplicação pelos membros mais ingênuos da equipe. Ou, pode-se dizer, os membros menos treinados da equipe. A dimensão conceitualmente sistemática refere-se ao fato de que os programas de intervenção baseados no ABA devem refletir uma conexão clara com os conceitos e princípios dessa ciência, não pode ser feita uma coisa de forma aleatória. Efetiva, como está implícito em seu nome, refere-se à extensão da mudança do comportamento, ou seja, tem que ter eficiência, tem que conseguir chegar na mudança a qual se deseja. Em outras palavras, a intervenção deve resultar em mudanças comportamentais em um grau aceitável e socialmente significativo. Por último, a generalidade refere-se à extensão em que os efeitos da intervenção espalham-se para novos comportamentos, ambientes, indivíduos, etc. Ou seja, o comportamento não vai ficar só naquela sala do analista de comportamento, ele vai conseguir repetir aquele comportamento, dar continuidade em outros locais. Plano de intervenção para recusa. Esse é um exemplo, né, que as autoras do livro colocaram. Forneça um aviso, um exemplo, né, forneça um aviso acerca do tempo antes de prover uma demanda, um pedido, um desejo, algo. Mais 10 segundos e depois é hora de se sentar. Dar limite, limitar o acesso às atividades e itens altamente preferidos durante os intervalos. Tais itens deveriam estar disponíveis apenas durante o tempo de instrução. Proveja escolhas ao longo de todo o dia. Você quer sentar no chão ou você quer sentar à mesa?
Também conduzam a amostragem. Deixe a criança experimentar de reforçadores antes de cada lição. Cuidado com isso de amostragem, né? Para não criar uma crise na criança. Ficar, bota o brinquedo, tira, bota o brinquedo, tira. Use a contingência primeiro, depois. A contingência primeiro e depois. Primeiro a lição, depois você pode pegar os chips. Isso aqui é só um resumo do livro, não é, por exemplo, o que eu recomendo, ou o que eu faria, ou o que eu faço, né? É só um resumo do livro para meu estudo, porque tem coisas nesse livro que eu sou totalmente contra. Mas, continuando, o resumo do livro. Nesse plano de intervenção, exemplo de plano de intervenção para recurso. Manter o ritmo da lição acelerado, ou seja, não mais do que aproximadamente 3 a 5 segundos entre tentativas. Intercale tarefas e lições preferidas com tarefas novas e menos preferidas. Proveja reforçamento intermitente frequente para a compleição independente e apropriada de demandas ao longo da sessão. Modifique o ambiente para prevenir fuga. Posicione o cliente o mais longe possível da porta. Ensine e reforce comportamentos substitutos funcionalmente equivalentes. Tempo ou pausa, mais tempo. E habilidades relacionadas antes de e na ausência de recusa. Proveja reforçamento de um esquema contínuo. Ícones visuais significando mais tempo e pausa devem estar disponíveis durante as lições e períodos de transição, como dicas visuais para a comunicação funcional. Reforce diferencialmente mandos independentes e funcionalmente equivalentes. Se o cliente mandar de forma independente, proveja 60 segundos de acesso adicional ou uma pausa longe da mesa. Se houver dica para o mando, proveja 30 segundos de acesso adicional ou pausa longe da mesa. Esse foi apenas um exemplo, né, pelo livro, para poder se entender um pouco melhor. Consequências. Evite prover qualquer atenção para a recusa. Contato visual, resposta vocal. Siga até o final usando dicas para que o cliente complete a demanda, utilizando a dica menos intrusiva que for necessária. Se durante a análise de tarefa, forneça dicas até o final da tarefa. Se durante a tentativa discreta, complete a tentativa. Permita ao cliente uma pausa de 15 segundos e não permita acesso aos itens ou atividades reforçadoras. Isso de ignorar contato visual ou resposta à recusa é só um tipo de treinamento, na realidade é um tipo de treinamento que eu sou totalmente contra. Por exemplo, a recusa pode ser um choro, pode ser a criança deitar no chão, a criança ficar nervosa, a criança começar a se bater, ou querer bater, ou querer jogar as coisas no chão. Aí eu particularmente não trabalho dessa maneira. Eu vou atrás de saber o que é que está ocasionando esse comportamento. Aqui diz ignorar, né? Já eu não faço isso. O livro está dizendo, eu não faço não. Cada um utiliza a sua melhor forma, é a melhor forma que o cliente responde, né? De maneira correta e com menos traumas, né? Como eu disse, isso é só um livro com um apanhado de casos de vários pesquisadores. Se o cliente mandar por um item, enquanto estiver na pausa, imediatamente use a contingência primeiro, depois e reapresente a demanda original. Se o cliente não emitir um mando, uma vez que a pausa termine, conduza uma nova amostragem de reforçadores. Use a contingência primeiro, depois e repita a demanda original. Se o não segmento de instruções continuar, repita os passos de 1 a 3 até que o cliente complete a demanda na ausência de excessos comportamentais. Uma psicóloga tentou fazer isso com meu menino e eu tive que deixar de levar ele porque ele estava tendo problemas. O fato do primeiro e depois,
ele não se adaptou a essa forma, né? Assim como eu, não, até como adulta, não me adapto a isso, né? Eu acho que a minha forma é mais um aba naturalístico, né? Não esse aba de sala, de laboratório, experiência. Mas cada pesquisa é super válida para a gente conhecer e evoluir. Cada pesquisa é super válida mesmo. Dando continuidade. Escolha das medidas do comportamento. Medidas indiretas do comportamento envolvem inferências ou acesso indireto sobre o comportamento de interesse a partir de outros comportamentos ou eventos do ambiente. Exemplos de medidas indiretas são o relato verbal sobre um comportamento. As medidas indiretas possuem baixa validade em comparação às medidas diretas. No caso, essa frase está meio esquisita, mas vamos refazer. As medidas indiretas possuem baixa validade, vírgula. As medidas indiretas podem ser úteis como medida inicial complementar. Medidas diretas envolve observar o comportamento de interesse, como ele ocorre no ambiente natural ou em ambiente controlado, como uma sessão de terapia ou de coleta de dados. Alguns exemplos de medidas diretas são: quantas vezes uma criança se joga no chão, quanto tempo dura uma birra. Eu tenho pavor dessa palavra birra, mas tá escrito aqui no livro, eu tenho que falar, né? Medidas diretas do comportamento são preferíveis e resultam em maior validade dos dados. As medidas diretas são obtidas por meio de observação direta do comportamento e podem ser divididas em medidas contínuas e medidas descontínuas. As medidas contínuas consideram todas as instâncias de comportamentos, ou seja, medem o comportamento de forma contínua. Por outro lado, as medidas descontínuas ou intermitentes consideram amostras do comportamento. As propriedades fundamentais do comportamento são locus temporal, ou seja, o comportamento ocorre em um certo momento no tempo. Extensão temporal, que significa que o comportamento tem uma duração. E repetição, que consiste em um comportamento poder ocorrer inúmeras vezes. Propriedades do comportamento podem ser medidas por meio de aspectos ou dimensões quantitativas. As principais dimensões quantitativas do comportamento são latência, duração e frequência. Para mensurar a frequência se faz através de contagem. A latência é definida como a quantidade de tempo transcorrida entre a apresentação de um estímulo antecedente e a ocorrência de uma resposta. A duração é a dimensão associada com a extensão temporal e pode ser definida como o tempo entre o início e o término de uma resposta. A contagem é a dimensão quantitativa relacionada à repetição e consiste no número de vezes que uma resposta ocorre. A taxa de resposta também é bastante útil para medir a aquisição de habilidades. Nesse caso, é importante considerar a taxa de respostas corretas emitidas e também a taxa de respostas incorretas para cada comportamento-alvo. A aceleração é a dimensão que consiste na razão entre a taxa de resposta sobre o tempo, ou seja, como a taxa de resposta muda ao longo do tempo. O tempo entre respostas é definido como o tempo ou intervalo entre duas respostas que ocorrem sucessivamente, em geral. Em geral, o tempo entre o final de uma resposta até o início da resposta seguinte. As medidas descontínuas ou intermitentes envolvem medir amostras do comportamento em questão durante o período de observação determinado. Os 3 métodos de amostragem temporal mais comuns em aba são registro de intervalo total, registro de intervalo parcial e amostra momentânea temporal. O registro de intervalo total é geralmente utilizado para registro de comportamentos contínuos ou que ocorrem em alta frequência e também para comportamentos que se pretende aumentar a frequência
ou duração, no registro de intervalo parcial, um período de observação é dividido em intervalos mais curtos de observação. Para cada intervalo é registrada a ocorrência ou não de comportamento. O registro de intervalo parcial é comumente utilizado para registro de comportamentos disruptivos ou os chamados comportamentos problema. O registro de intervalo parcial, na maioria das vezes, tende a superestimar a frequência de um comportamento, já que é considerada a ocorrência de um comportamento se ele ocorre em qualquer momento em intervalo, e não necessariamente durante todo o intervalo. O registro de intervalo parcial é uma boa medida quando o objetivo é diminuir a frequência do comportamento em questão. Se uma criança emite um comportamento 5 vezes, 4 vezes, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes, respectivamente em 5 intervalos de 10 segundos de observação, o registro por intervalo parcial indicaria que a criança emitiu a resposta em 100% dos intervalos, ou seja, em 5 dos 5 intervalos. Em outro dia, a criança poderia emitir apenas 1 ou 2 respostas em cada intervalo de observação, e ainda assim, a porcentagem seria de 100% de intervalos em que a amostra foi emitida, embora o número total de respostas tenha sido menor. No registro por amostra temporal momentânea, o período de observação é dividido em intervalos mais curtos e a observação é realizada ao final de cada intervalo de observação. Assim, uma ocorrência do comportamento é considerada se no momento exato da observação o comportamento estiver ocorrendo. A medida de amostra temporal momentânea não deve ser realizada, entretanto, para comportamentos que ocorrem em baixa frequência ou com durações muito curtas, pois nesses casos poucas ocorrências podem ser registradas. Medidas derivadas consistem em dados derivados de medidas diretas do comportamento, porém expressas em porcentagem ou tentativas até critério. Trials to criterion. E uma criança passou 10 minutos engajada, aqui é um exemplo, né? Uma criança passou 10 minutos engajada em uma brincadeira social no parquinho durante o recreio de 30 minutos. Pode-se calcular a porcentagem de engajamento em brincadeira, 10 para 30 vezes 100, então 33,3%. Se a criança realiza blocos de 10 tentativas de nomear figuras, pode-se calcular a porcentagem de respostas corretas por bloco de tentativa. Se a criança apresentou 8 respostas corretas, a porcentagem seria 80%. 8 dividido por 10 vezes 100 é igual a 83,3%. A medida de tentativas até critério consiste em medir o número de respostas ou oportunidades de respostas tentativas necessárias para o indivíduo atingir um certo critério de desempenho. A medida de tentativas até critério é importante e muito utilizada para comparar efeitos de intervenção ou aprendizagem em diferentes situações. A observação e a medida de comportamento são fundamentais na aba, desde a avaliação inicial, intervenção e monitoramento e avaliação dos efeitos da intervenção. O termo transtorno do espectro autista, agora mudando para outro assunto, né? Já que é um resumo. O termo do livro Transtorno do Espectro Autista foi cunhado recentemente para caracterizar um conjunto heterogêneo de alterações comportamentais, com início precoce. Um conjunto heterogêneo de alterações comportamentais com início precoce, curso crônico e com impacto certo, embora variável, em áreas múltiplas do desenvolvimento, sobretudo atingindo as áreas referentes à linguagem e à socialização. Estrutura do ensino por tentativas discretas. Possui 5 elementos: estímulos discriminativos, ajudas e dicas, que são os prompts, respostas, consequências e intervalos entre tentativas. O profissional pode escolher entre 2 categorias de dicas: dicas de estímulo
e dicas de resposta. As dicas de estímulo são modificações realizadas nos materiais utilizados para o ensino. Exemplos comuns incluem aumentar o tamanho ou aumentar a cor. Nas dicas de resposta, é o comportamento do profissional que ocasiona a resposta correta. Por exemplo, quando o instrutor dá uma instrução verbal, fornece um modelo de como realizar uma tarefa, aponta para o estímulo visual correto em um conjunto de figuras ou guia fisicamente a criança à resposta desejada. Para ensinar a criança a responder qual o seu nome, o terapeuta pode apresentar a instrução qual o seu nome, seguido da dica vocal. Dica da resposta: Pedro. De forma que a criança entenda, né? Caso a criança responda corretamente, a dica pode ser gradualmente modificada, por exemplo, falando cada vez mais baixo até que a ajuda seja completamente retirada. Qual o seu nome? Pedro. Qual o seu nome? Pedro. Essa estratégia de ensino chama-se esvanecimento e ocorre quando há mudança gradual em um estímulo ao longo de repetições sucessivas, de modo que a resposta passe a ocorrer diante de um estímulo modificado ou completamente novo. Essas abordagens podem levar à dependência excessiva de dicas e dificultar o fortalecimento de respostas independentes. Eu não acho. Depende da forma como você faz isso, né? Mas se você fizer de uma maneira bem correta, pensada, eu acho que dicas é muito bom. E seria muito difícil levar uma dependência excessiva, a não ser que você trabalhe assim de forma robótica, né? De forma robótica termina sendo, ocasionando isso mesmo. Em virtude disso, além dos procedimentos mais convencionais, outras técnicas têm sido desenvolvidas. Um exemplo é a técnica de dicas flexíveis, na qual o terapeuta não emprega um sistema de dicas estruturado, ou seja, vai mudando. Para prevenir o emprego excessivo dos reforçadores, outra estratégia bastante conhecida e utilizada é a economia de fichas. Nessa estratégia, o indivíduo recebe fichas pela emissão de respostas corretas e depois troca as fichas por itens de sua preferência. Ou seja, faz, ganha e depois troca por um prêmio. Nessa situação, se o comportamento-alvo for estabelecido e mantido, pode-se dizer que as fichas se tornaram reforçadores generalizados e podem, em ensino, substituir o acesso aos reforçadores de modo contínuo ou muito frequente. De forma geral, o uso de um esquema de reforçamento contínuo, no qual a consequência é apresentada de forma imediata após cada resposta correta, é mais eficiente para o ensino e aquisição de uma habilidade. Esquemas de reforçamento intermitente são mais eficientes para manter comportamentos já estabelecidos. O emprego do esquema de reforçamento adequado é essencial para o sucesso do ensino e manutenção das habilidades-alvo, bem como para sua generalização para novas situações. Após a apresentação das consequências programadas, utiliza-se pausas que demarcam o fim de uma tentativa e o início de outra. Esse intervalo é importante para dar tempo para que o aprendiz tenha acesso ao reforçador, por exemplo, brincar ou consumir um item de preferência. Critério de aprendizagem refere-se ao critério escolhido para determinar que o aprendiz domine a tarefa que está sendo ensinada. No DTT, esse critério comumente se refere a uma determinada quantidade de tentativas em que a resposta correta é emitida. O aprendiz deverá emitir respostas corretas em 12 tentativas consecutivas ou 6 tentativas corretas em 2 dias consecutivos. Esses critérios variam de acordo com a natureza da atividade e o repertório do aprendiz. Implementação do DTT. Após o treinamento adequado, não apenas analistas de comportamento são capazes de implementar satisfatoriamente o procedimento. Pessoas de diferentes níveis de instrução e formação
como diferentes profissionais de saúde, educação, pais, cuidadores e estudantes de graduação, também podem conduzir programas desenvolvidos e supervisionados por analistas de comportamento. Uma modalidade de treinamento para implementadores: o treinamento em habilidades comportamentais. BST é uma abordagem baseada em evidências, comumente utilizada para treinar habilidades de DTT. O treinamento inclui um pacote de ensino composto por instruções, modelagem, ensaio e feedback. Os critérios de aprendizagem são baseados no desenvolvimento das pessoas sendo treinadas para determinar quando um implementador está apto a conduzir um programa de ensino de forma independente. As estratégias de ensino em ambiente natural surgiram da necessidade de facilitar a aquisição de comportamento verbal e de promover a generalização em ambientes nos quais há menos controle das variáveis terapêuticas, como ambiente da casa e da escola. Tais estratégias focam na emissão natural do comportamento e em respostas mais prováveis de serem generalizadas, mais do que em padrões de respostas. Esse é o aba que eu costumo aplicar. Algumas dessas variáveis aumentam o valor de algumas consequências, tornando-os reforçadores e punidores mais efetivos. Essas variáveis são chamadas operações estabelecedoras. Então, na presença de uma OE, operação estabelecedora, relacionada ao reforçamento, respostas que foram historicamente selecionadas por aquelas consequências terão sua frequência aumentada momentaneamente em função dessa operação ambiental. Da mesma maneira, na presença de uma OE relacionada a uma punição, respostas que foram historicamente selecionadas por estas consequências terão sua frequência momentaneamente diminuída. Ressalto que eu não trabalho com punição. Há também variáveis ambientais que diminuem o valor de algumas consequências, tornando-as menos efetivas, como punidores ou reforçadores. Essas variáveis são chamadas operações abolidoras. Na presença de uma OA, operação abolidora, relacionada ao reforçamento, respostas que foram historicamente selecionadas por aquelas consequências terão sua frequência diminuída momentaneamente em função dessa operação ambiental. Entenda-se e repita-se momentaneamente. Da mesma maneira, na presença de uma OA relacionada à punição, respostas que foram historicamente selecionadas por essas consequências terão sua frequência momentaneamente aumentada. É possível também organizar o ambiente de maneira que a operação motivacional para o alvo da intervenção tenha efeito abolidor, que quer abolir aquele comportamento, né? Por exemplo, em casos nos quais o alvo da intervenção seja a redução da frequência de certos excessos comportamentais como estereotipias, vale salientar que eu não trabalho assim. Depende. Estereotipia que atrapalhe a vida da pessoa, porque estereotipia a gente sabe que ajuda muito, né? Vamos imaginar que nossa criança do exemplo anterior imita muitas respostas de pular, as quais possivelmente são reforçadas proprioceptivamente e acontecem de forma estereotipada. Por mim não tem problema, mas eu estou fazendo um resumo, tem que ler, né? É só um resumo, não é o que eu faço. O terapeuta pode expor inicialmente essa criança a atividades que produzem essa sensação. Essa operação ambiental pode produzir uma saciação desse reforçador da maneira que, uma vez exposta ao conteúdo da brincadeira, a criança esteja menos motivada para pular e mais atenta a outros possíveis reforçadores do ambiente. Muito boa essa, muito boa, gostei. Ao fazer isso, o terapeuta pode reduzir o valor reforçador da consequência proprioceptiva por meio da associação e reduzir a probabilidade de ocorrência dessa resposta em um contexto no qual o alvo de ensino seja fazer pedidos, como no exemplo anterior. Realmente, isso é uma excelente saída.
Então ele não cortou a parte de pular. Ele bota a criança para previamente, antes da atividade, pula, para depois a criança já tá cansada lá, já matou a vontade de pular. Achei excelente, excelente mesmo. Quando se utilizam estratégias de ensino naturalística, é o interesse da criança que vai primordialmente direcionar a intervenção do terapeuta. Isso garante que ela estará motivada para emitir as respostas-alvo da intervenção. Variar tentativas intercalando habilidades já dominadas pela criança com habilidades que estão em desenvolvimento também é uma estratégia motivacional, pois mantém a densidade de reforçamento durante a intervenção, a criança se mantém respondendo. É importante fazer uma avaliação de preferência para que esses itens sejam variados durante a sessão, conforme discutido no capítulo 7 deste livro. Conhecer a preferência da criança é fundamental para criar estratégias motivacionais. Dentre as estratégias de ensino utilizadas em abordagens naturalísticas, uma das principais é a modelagem. A modelagem é um procedimento de ensino utilizado para o desenvolvimento de respostas novas, no qual respostas que sucessivamente se aproximam da resposta final desejada são reforçadas. Deve-se ficar atento, momento a momento, ao repertório da criança e só utilizar as dicas quando e no nível necessário. Natureza do contexto de aprendizado do ensino naturalístico. Generalização. É fundamental que a intervenção ocorra em um contexto que favoreça a ocorrência da habilidade-alvo com materiais, ambientes e pessoas diferentes. É bem interessante essa parte. Do naturalístico é o que eu mais utilizo. Ensino incidental, IT. O termo ensino incidental refere-se a uma situação de ensino que é selecionado pela criança. Dessa forma, ocorre uma interação entre um adulto e uma criança em uma situação não estruturada, como a hora da brincadeira, e que é utilizada pelo adulto para transmitir informações ou ajudar a criança a praticar alguma habilidade. Esse ensino incidental é excelente. O IT é muito utilizado. O IT é muito utilizado para ensino de linguagem, porém habilidades sociais, imitação, acadêmicas, identificações de estímulos ou brincar, troca de turno também podem ser ensinadas nesse contexto, sim. O ensino incidental compreende 4 passos. Passo 1. Terapeuta espera pela iniciação da criança. Passo 2. O terapeuta solicita uma resposta mais elaborada da criança. Passo 3. A criança emite a resposta. Caso não emita, é utilizado o procedimento de modelagem e uso de dicas. Passo 4. O terapeuta fornece o objeto, material que gerou a iniciação da criança. É muito interessante, eu gosto de utilizar esse método. Em comparação com o DTT, a principal vantagem do IT é o fato do treino ser guiado pela motivação da criança. Isso diminui a probabilidade de ocorrerem birras e outros comportamentos disruptivos durante a sessão. A criança aprende que, quando ela quer escapar de uma situação desagradável, ela pode engajar-se em comportamentos problemas para alcançar esse objetivo. É interessante essa frase, mas eu já não trabalho com esse pensamento. Mas sim, é interessante essa frase, tá no livro, né? Vamos dar continuidade. O objetivo da avaliação funcional é determinar os eventos ambientais que causam ou contribuem para a ocorrência de comportamentos problema. Os fatores que causam ou contribuem para a ocorrência de um comportamento problema são denominados função do comportamento. Quando se determina a provável função de um comportamento problema, é possível delinear intervenções com grande probabilidade de sucesso. Se a função do comportamento é conseguir atenção, então a intervenção provavelmente irá reduzir as ocorrências do comportamento problema, porque o time-out não permite que o indivíduo consiga atenção. Recusar atenção à criança não é a minha praia. Enriquecimento ambiental, do inglês Environment Enrichment, ou II, né?
É uma técnica de intervenção desenvolvida para reduzir comportamentos estereotipados, comportamentos mantidos por reforçamento automático. A lógica por trás do enriquecimento ambiental é prover o acesso contínuo e não contingente a objetos que fornecem estimulação similar à consequência sensorial, considerada aquela que mantém o comportamento estereotipado. É bem interessante. Orientações para utilizar o enriquecimento ambiental. Procure selecionar objetos que irão fornecer uma consequência sensorial similar à consequência que aparentemente é fornecida pelo comportamento problema. Avaliações de preferência por estímulos e avaliações de itens competidores podem ser utilizadas para identificar os itens a serem utilizados em intervenções de EE. Combine o EE com outra intervenção comportamental eficaz para atingir a eficácia máxima. Agora eu vou dar uma pequena pausa, depois eu